Oi, meu amigo. Oi, minha amiga. Shalom. Que a paz do Senhor esteja com você. Vamos continuar com a nossa leitura, com a nossa meditação ou a nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, a partir da introdução ao livro do Gênesis da Bíblia da CNBB. No vídeo anterior, nós falamos dos destaques gerais ou de uma introdução geral do livro do Gênesis, aqui na Bíblia da CNBB, como a origem do nome do livro, a autoria, a possível data da escritura do livro e outros pormenores. Quanto a isso, você pode conferir aí, vai aparecer o link acima para você conferir esse outro vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da primeira parte, então, do livro do Gênesis, capítulos de 1 a 11, que a Bíblia da CNBB chama aqui na introdução de Os Primórdios. Nós sabemos ou já vimos naquele outro vídeo, que o conteúdo do livro do Gênesis, os 50 capítulos que compõem o livro do Gênesis, é dividido então em duas partes. A primeira parte, capítulos 1 a 11, os primórdios. A segunda parte, de 12 a 50, a parte dos patriarcas, que nós veremos posteriormente. Então, os primórdios, de que fala esses primeiros capítulos do Gênesis, esses primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 a 11. Gênesis 1 a 11 situa Israel no contexto da humanidade. Então, Israel é contextualizado aqui no contexto geral da humanidade. Assim como Deus criou o mundo inteiro, criou também o povo de Israel. O autor trata a origem do universo, da origem da cultura, da dispersão dos povos, no famoso relato da Torre de Babel, no capítulo 11, da pluralidade das línguas, lá no capítulo 11, da Torre de Babel. Depois de ter evocado a criação do universo, no capítulo 1, e do ser humano, no capítulo 2, descreve como o homem se afastou de Deus, no capítulo 3, e entregou-se à violência, no capítulo 4, e a todo tipo de abusos, capítulos 5 e 6. A história até Noé. Vamos então por parte. No capítulo 1, a gente destaca: no princípio Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia, Deus disse: faça-se isso, e aquilo se fez. No sexto dia, Deus criou o ser humano, e aqui nós vamos dar destaque a isso. No sexto dia, Deus criou o ser humano, dizendo assim: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Duas coisas aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem de amor. Nós temos um corpo, Deus é espírito. Então, imagem e semelhança no sentido que nós somos feitos para a comunhão, para a amizade, para o amor, para a fraternidade, para a solidariedade, não é? E o segundo elemento, também importante: Deus abençoou os homens, dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Essa palavra submeter a terra, aqui é preciso uma reflexão. Submeter não significa degradar, estragar, abusar, como nós temos visto por aí, né? Se achou, e muitos ainda se acham,
que os recursos naturais não têm fim, são inesgotáveis. E nós estamos vendo que tem fim sim, são esgotáveis sim. Deus deu a terra e tudo que a terra produz para que o homem vivesse da terra, sobrevivesse da terra, e não para estragar a terra, para destruir, para degradar a terra. Apenas esse comentário. Submeter é usar como fonte de vida e não degradar, abusar, explorar simplesmente como fonte de riqueza para o enriquecimento de alguns e a miséria e a fome e a miséria de outros tantos. Esse é o destaque que a gente faz do capítulo 1, então, do primeiro capítulo da criação, que nós temos 2 relatos da criação do homem, né? Esse do capítulo 1, que é um hino da criação, que foi escrito por um judeu, talvez um sacerdote, no exílio da Babilônia. Nós já falamos disso também em outro vídeo, pode ver o link aqui acima. É um sacerdote que estava no exílio da Babilônia, convivendo com aquela porção de gente de todas as partes do mundo, com seus ídolos, adorando vários ídolos. Então ele precisava conservar o seu povo na fé no Deus único. E aqui está uma forma de inculcar na cabeça do seu povo, do povo judeu, que Deus é um só e que Deus é o Criador. E só Ele é o Criador. Ele é único e o único Criador de todas as coisas. No segundo capítulo, como lemos aqui, é uma narrativa do Jardim do Éden, ou do paraíso. Deus criou o homem e a mulher e os colocou num paraíso. Poderiam comer de todas as frutas, de todas as árvores, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por aí nós já percebemos que é uma narrativa, não quer contar uma história, é como se fosse uma historiografia no sentido moderno da origem do homem e da mulher. Poderia comer do fruto da árvore da vida, mas não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estavam em paz, felizes. Se você ler o texto inteiro, você vê que havia um rio que se dividia em 4 braços e irrigava toda a terra, água. Um era companheiro do outro, não estavam solitários, em comunhão com Deus. Deus até passeava com o homem, andava com o homem no jardim. Veja, capítulo 3, versículo 8. Então, companhia, presença de Deus, viver num paraíso, água, comida, é um verdadeiro paraíso. Mas a soberba levou o homem ao pecado. Tentado pela serpente, que é o símbolo do mal, a serpente disse à mulher: de modo algum morrereis se vocês comerem daquela fruta do conhecimento da árvore do bem e do mal. De forma alguma vocês morrerão. Deus está enganando vocês. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Reconheceram a bobagem que fizeram. Veja, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. É a arrogância, a prepotência de ser como Deus, a origem do pecado. De querer tomar o lugar do Criador, conhecer, ter ciência de todas as coisas. Sereis como Deus, vossos olhos se abrirão. Deus sabe disso. Olha como que a astúcia do mal, numa brechazinha, entrou. E a mulher cedeu, viu que a fruta era agradável ao paladar, agradável aos olhos, desejável por dar entendimento. Por dar entendimento. Colheu, comeu, deu ao marido, que também comeu. E depois, quando Deus foi indagar a eles: por que vocês estão se escondendo de mim? Eles responderam que haviam comido da fruta que Deus havia proibido. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? A mulher que você me deu, a mulher, a companheira que você me deu da fruta, eu comi.
e deu no que deu. Vendo? E depois perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher responde: a serpente me enganou. A serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. O homem jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente e um joga a culpa no outro. E não há mais, ao invés de ter entendimento, há agora desavença, incompreensão, não se compreendem mais. E aí nós estamos aí, nisso aqui no capítulo 3, né? No capítulo 2, tudo em paz, no jardim, no paraíso. O capítulo 3 é a entrada do mal. E qual é a consequência do mal? Aí nós vamos para o capítulo 4, é a narrativa de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Um irmão, Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, né? Aqui nós não vamos entrar naquela história se Adão e Eva teve só 2 filhos, Caim e Abel, depois também teve outro filho, como que só tiveram 7, né? Filho 7, o outro filho chamava 7, como que Adão e Eva teve só 2 filhos, como que a humanidade prosseguiu? Olha, tá vendo? A Bíblia não quer tratar disso. A Bíblia quer mostrar como que Deus criou tudo perfeito e como o pecado entrou, o mal foi se enraizando e foi se alastrando. Veja que depois do pecado, um irmão não suporta mais o outro, um irmão tem inveja do outro e chega a matar o outro. Será que nós, apesar de Jesus já ter vindo e a gente confiar em Jesus que já estamos salvos, ainda não somos como Caim e Abel? Um irmão não suporta o outro irmão a ponto de matar por inveja? Matar por inveja ou por ambição? Tá vendo? A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Pois o pecado da ambição, da inveja, da falta de solidariedade, da arrogância, da prepotência, da ambição. Olha, Caim queria ter o lugar de Abel, queria ser superior a Abel, queria ser melhor do que Abel, e não continua assim. Uns querendo ser celebridade, querendo ser maior do que os outros, ter mais sucesso que o outro, ter mais coisa do que o outro. Um irmão não suporta o outro e mata. E assim o mal vai se alastrando, vai se enraizando, vai se esparramando pela terra. Passamos então para a história do capítulo 5 e 6, né? Todo tipo de abuso aparecem já no capítulo 5 e 6, todo tipo de pecado. Aí nós já estamos na história de Noé. E depois desses capítulos 5 e 6, onde se mostra os diversos tipos de abuso e de pecado, depois do castigo do dilúvio, que nós vamos ler no capítulo 7 e 10, do capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 10, a história de Noé, a história do dilúvio, né? Deus, por assim dizer, castiga, limpa a terra, lava a terra para recomeçar novamente, né? E faz uma aliança com Noé, que ali se representa então o ser humano. Depois do castigo purificador, que foi o dilúvio, fica em pé a figura de Noé, eleito para dar à humanidade um novo início, confirmado por Deus mediante uma aliança. Isso está no capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 10 do livro do Gênesis. A história de Noé, do dilúvio, da aliança, simbolizado pelo arco-íris, e o recomeço. E depois do capítulo 10, nós temos o capítulo 11, o famoso capítulo da Torre de Babel. E quando o orgulho de Babel provoca a dispersão de povos e línguas, 11, surge a figura de outro eleito e aliado de Deus, Abraão. A partir do capítulo 11 para frente, a história de Abraão. Mas detenhamos-nos um pouco aqui na história da Torre de Babel, né? Quiseram construir uma torre que penetrasse o céu. Uma torre que penetrasse os céus. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu, penetre o céu. Quer dizer, também o orgulho, a prepotência. O orgulho e a prepotência.
Vamos lá, o orgulho daqueles primeiros, aqui também o orgulho de querer ser como Deus, penetrar os céus, que é o lugar de Deus, dominar o mundo inteiro. Uma torre tem esse significado, né, de ter comando do mundo inteiro. E foram confundidos por Deus. Queria manter-se, ter um nome, ser uma celebridade, um povo único, reconhecido, maior, grande. Encontrar o contraste, que é a confusão de línguas. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a face da terra. Um nome faz contraste com a confusão. E confusão. Uma língua, confusão de línguas. Uma Babel, uma verdadeira Babilônia. Talvez esse texto também tenha sido escrito por um judeu na Babilônia, que via aquela confusão de línguas, gente de toda parte falando aquelas diversas línguas, viu ali a origem também do mal, né? Lá fez daquilo ali uma narrativa teológica para mostrar como que os homens não se entendiam, tudo como fruto do pecado. Lá do princípio, que foi se enraizando e querer ser como Deus, querer penetrar os céus e dominar a terra inteira. Ser como os babilônios queriam também dominar o mundo inteiro, ser os senhores, e como todo império antigo e os impérios modernos também, que querem ser os únicos, né? Ser o único a dominar a terra inteira, dominar todos os povos, subjugar todos os povos. Então, aproveitando dessa situação, o autor, vendo os babilônios naquela confusão de línguas, vê que não há unidade, que não há superioridade, que há, na verdade, uma confusão. E uma confusão que leva à exploração, a miseráveis, a pobres. Vejamos então como que o pecado foi se alastrando. Tudo certinho, tudo criado por Deus, um paraíso. Uma brecha, o mal entrou. Por consequência, o pecado. E a partir do pecado veio a morte. E foi se alastrando. E se espalhou por toda a terra. A partir do capítulo 12, Deus recomeça com Abraão a sua história de salvação. Nós chamamos de história da salvação. Até chegar em Jesus Cristo. Até chegar em Jesus, nosso Salvador. Que realizou com sua morte na cruz, a aliança definitiva. Nos possibilitando novamente a condição de amigos de Deus, de voltar à condição de amigos de Deus, à comunhão com Deus, perdida pelo pecado, pois o pecado rompeu a comunhão com Deus. O homem e a mulher no paraíso estavam em comunhão com Deus. O pecado fez romper. Jesus nos traz de volta a possibilidade da comunhão com Deus, da amizade com Deus, a condição de voltar ao paraíso. Tá? Se você quer mais detalhes sobre isso, leia também a introdução na Bíblia de Jerusalém. Há outros livros também que fazem análise, explicações desses 11 primeiros capítulos da Bíblia. Há um livrinho do Frei Carlos Mesters, foi publicado pelas Vozes, Paraíso, Terrestre, Saudade, Esperança, que fala disso também, e muitos outros livros. É só você procurar, você vai encontrar. Em outra oportunidade nós voltamos e conversaremos então do restante dessa introdução do livro do Gênesis, que está aqui na Bíblia da CNBB, falando então aí dos patriarcas e daquelas questões diversas, daquelas questões gerais, questões específicas do livro do Gênesis, como nós encontramos aqui nesta introdução da Bíblia da CNBB. Quais são os destaques do livro do Gênesis? Voltaremos sim. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, dá uma curtida para nós, ou um joinha aí se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, fale desse nosso canal da Palavra de Deus, esse canal Sagrada Palavra, aos seus amigos, seus parentes, para que possamos divulgar, anunciar, propagar, não o mal, mas a Palavra de Deus, para que ela também vá se enraizando, mas no coração humano. Que Deus te abençoe. Fique em paz.